Prepare-se para uma divertida e assustadora imersão na moralidade do seu monstro favorito. Bem-vindo ao Hotel Transilvânia. Vamos classificar todos os personagens de toda a série Hotel Transilvânia do bom ao mal. E como de costume, vamos começar com os hóspedes mais agradáveis e descer até os mais malignos. Esses personagens são os bons. E a medalha de ouro do bem não foi uma escolha fácil, mas decidimos entregá-la à lenda em pessoa, Blob. Num mundo onde a maioria dos monstros é amigável, havia vários concorrentes ao primeiro lugar. Mas Blob leva o prêmio, ou melhor, a gelatina. Ele sempre ajuda, mesmo sem ser valorizado. No segundo filme, o deixam preso no lago por horas, e só o chamam quando precisam de transporte. Ainda assim, ele surge em segundos, sem hesitar quando precisam. Você precisa ir agora. Além de ser simpático, Blob é um excelente pai e cuida muito bem do filho que tem no terceiro filme. Quando o balão de animal estoura, ele é trocado por um cachorrinho de geleia, tão adorável quanto fofo. Além de ser pai de uma criança, ele também consegue ser ministro religioso, já que ele celebrou um casamento no início do filme, dando a entender que é um ministro ordenado. Então, Blob é a manifestação de tudo que é bom e gelatinoso no mundo. E eu estou 100% disposto a deixar que ele oficie meu casamento algum dia. Em uma posição bem próxima, temos Winnie Werewolf, melhor amiga de Dennis e possível Zing. Winnie tem sido uma das MVPs desde o primeiro filme. A única aparição dela lá foi como uma das crianças lobisomem que ainda mantinha algum respeito pelos pais. Nesse momento, ela usou seu olfato para rastrear o Johnny. Atravessei a cidade até o aeroporto de carro. Desde então, ela foi uma companheira leal para Dennis, sempre brincando, consolando-o quando estava chateado e protegendo-o de quem se aproximasse sem gentileza. Falando nisso, vamos falar do Dennis, filho de Mavis e Johnny. O garoto tem papel central em sua estreia, quando Drácula o coloca repetidamente em situações assustadoras e perigosas para descobrir se ele é vampiro ou humano. Depois falaremos dos traços moralmente questionáveis dele, mas Dennis é inocente. É um garoto doce que só quer passar tempo com a família, seja humana ou monstro. Vale destacar que ele chega a extremos para proteger quem ama, como quando seus poderes de vampiro e de morcego despertam ao ver Winnie em perigo. O pior que se pode falar do Dennis são as pequenas travessuras típicas de criança, como tentar levar o cachorrinho escondido em um cruzeiro. Se isso é o pior que você já fez, está indo muito bem. Fora do nosso top 3 está uma das principais heroínas, Mavis Drácula. Ela é uma vampira com idade de universitária, ou melhor, uma universitária há mais 100 anos, que quer explorar o mundo fora do hotel gigante do pai dela. Mavis mostra que neste universo, os monstros geralmente não são motivo de medo. Quando Mavis visita uma vila humana em seu aniversário de 118 anos, ela cumprimenta cada pessoa que vê com simpatia. Esse senso de compaixão e aceitação é o centro da personalidade dela. Para minha idade, claro. Quantos anos você tem? Seja para a família dela ou para um frentista qualquer? Quero dizer, realmente, quando você pensa sobre isso, o amor dela por Johnny foi o que deu início a tudo para que Drácula começasse, aos poucos, a aprender a aceitar os humanos e, além disso, para que monstros e humanos voltassem a viver em harmonia mais uma vez. Tudo isso nem chega perto de mostrar o quanto ela apoia o marido e o filho, ambos a quem ela ama de todo o coração. E apesar de quantos erros absurdos Dweck cometeu, ela sempre está cuidando dele também. O cara estraga muita coisa, mas sua filha não foi uma delas, já que Mavis é uma general, e a fruta não cai longe do pé também. A próxima é Martha, a falecida esposa de Drek. Embora o ódio de Drácula pelos humanos possa ser bem severo, não dá pra esquecer que é até justificável. Quando alguns humanos descobriram que havia um casal de vampiros morando na vizinhança, decidiram que a única atitude lógica era matá-los. Martha estava pronta para sacrificar sua vida por Drek e Mavis, e ainda pensou além disso. Ela criou um livro de histórias lindamente ilustrado sobre o Zing dela com o Drácula para o aniversário de 118 anos de Mavis, ensinando a ela e lembrando Drac da importância de valorizar o amor que você tem a sorte de encontrar. Com isso, vamos passar para um dos humanos que ajudou a acabar com o racismo entre espécies, Johnny. Johnny é um daqueles personagens do tipo Patrick Estrela da primeira temporada. Ele é meio lerdo, claro, mas de vez em quando tem alguns momentos surpreendentes de sabedoria emocional que surgem do nada. No primeiro filme, ele mostra seu melhor lado ao sacrificar seus sentimentos por Mavis para não magoá-la com sua partida após o aniversário dela. Você é um monstro, e eu odeio monstros. Enquanto Mavis imediatamente e corretamente reconhece que isso é coisa do Doc, ainda assim mostra que Johnny é capaz de colocar os sentimentos dos outros acima dos dele mesmo. Esse traço de caráter dele é constante nos filmes, já que sempre ajuda quem está ao redor a ser mais gentis e fofos.
Mas embora Johnny seja de fato o Marshmallow, ele não está livre de falhas, principalmente no filme final, Transformania. A máquina do Van Helsing enlouquece e transforma Johnny em um dragão em constante mutação, que perde o controle e a noção de si mesmo, dominado pela fúria ao saber que Drácula mentiu sobre o motivo de não querer dar o hotel para ele e Mavis. Foi um momento difícil para Johnny, mas sua raiva era compreensível e ele já não conseguia se controlar. Porém, ele se controlou ao decidir ajudar Drácula a colocar Dennis em perigo sem que Mavis soubesse, para que ele desenvolvesse suas presas. Felizmente, o fato de ele estar com a medalha do Centro Darwin acabou levando-o a revelar o segredo de qualquer forma. Apesar de ser um cara legal, ele é o primeiro personagem de quem podemos falar mal, então fica fora do nosso top 5. Mas não se preocupe, nunca seríamos frios o suficiente para separá-lo da mochila do Johnny. Claro, é uma mochila silenciosa, mas tão especial para o Johnny que ele a considera seu padrinho de casamento. Não sei se o Johnny tem um motivo sentimental para amar tanto a mochila, mas é mais engraçado se não houver motivo, então vamos deixar assim. O Johnny não é o único humano do lado bom. Conheçam os humanos do Festival dos Monstros. Se Johnny e Mavis começaram a mudar a opinião do Drax sobre a humanidade, esses caras levaram isso até o final do caminho. Algumas pessoas que amam monstros ao descobrirem o verdadeiro Drácula, logo o ajudam a encontrar Johnny antes que seja tarde, protegendo-o do sol. Isso é uma generosidade e tanto para alguém que não é só um vampiro, mas um vampiro que eles nem conheciam pessoalmente, só tem um jeito, blá blá blá. Eu não digo blá blá blá. Para cada humano que mataria seus vizinhos por serem diferentes, há muitos outros que usariam suas próprias capas para protegê-los do sol. E isso é algo realmente comovente de se ver. Dana, o diretor, é um dos vampiros menos tradicionais da série, mas temos que dar algum crédito a ele, de qualquer forma. Como o principal conselheiro do acampamento, ele se orgulha do trabalho e faz de tudo para proteger as crianças. Poc Poc, te vejo ao redor da fogueira. Quando ele descobre que Drácula não apenas destruiu seu acampamento, mas também colocou a vida de Dennis em perigo sem nem saber se ele era um vampiro ou não, ele corretamente se preparou para chamar as autoridades. Vampiro ou não, ter coragem suficiente para desafiar o próprio Conde Drácula é algo realmente nobre. Então parabéns para você, Dana. Ele pode estar atrás de outros personagens, mas não se engane, Tinkles é um ótimo garoto. Ele também é um garoto muito grande, o que o faz parecer mais ameaçador do que realmente é, mas tudo bem. O que esse filhote não tem de cautela, compensa com muito amor e carinho. Além disso, pode ser bem cooperativo desde que esteja alimentado. Temos que dar a ele a medalha de centro da gula. Apesar de Tinkles ser amigável, hóspedes mais esqueléticos devem manter distância dele. Quero dizer, isso é puro horror corporal. É um nível de medo digno de Attack on Titan. Coitados. Falando em esqueletos, temos que dar um destaque para Homem Esqueleto. Considerando que ele nem sequer tem um nome, você provavelmente pode deduzir que ele não tem um papel importante na série, mas queríamos destacá-lo mesmo assim, só pelo fato de que ele está sempre defendendo sua esposa. Seja pedindo a um curioso para tirar as mãos dela ou repreendendo Drácula por invadir seu banho por acidente, ele arruma briga com qualquer um que desrespeite a esposa, e respeitamos isso. Mais uma entrada sem nome. Agora vamos citar rapidamente os funcionários peixe do cruzeiro vindos do terceiro filme. Eles são um grupo simples. Eles buscam oferecer aos clientes um momento agradável no cruzeiro pelo qual pagaram, atendendo suas necessidades de todas as formas. Um atendimento de qualidade ao cliente é importante. E embora eles não façam isso com um sorriso no rosto, pelo menos eu acho que aquilo não é um sorriso, eles fazem com muita educação. Agora todo mundo dê uma salva de palmas, e de pés, cabeças e qualquer parte do corpo que puder ceder para o nosso próximo personagem, Frankie. Como um grande amigo de Drácula, Frank é um cara realmente decente. Claro, dá pra perceber que ele tem um certo vício em jogos de azar e um ego um pouco inflado, e por causa disso ele vai receber a medalha do Centro do Orgulho. No quarto filme, quando a invenção de Van Helsing o deixa bonito, ele aproveita essa nova aparência ao máximo. E aí galera? Mas por mais convencido que ele possa ser, Frank é o tipo de celebridade que sempre trata seus fãs com respeito, e além disso, ele está sempre presente quando seus entes queridos precisam dele. Ele passa protetor solar nas costas da esposa com as mãos separadas do corpo. Para encerrar os bons, temos Murray, a múmia. Assim como Frank, Murray é um cara decente e um bom amigo de Drax, cujos defeitos não vão muito além dos pecados comuns. Vamos dar a medalha do pecador da luxúria para Murray porque ele é muito paquerador com as mulheres, apesar de respeitá-las. Mas no fim das contas, Murray é outro cara que se coloca em perigo pelo bem dos amigos, e embora tenha seus defeitos, nenhum deles é suficiente para colocá-lo em um território neutro. Mas dito isso, é hora de passarmos para os personagens que têm bússolas morais mais questionáveis. Esta é a área cinzenta. E começamos essa categoria com a cara metade do Wayne, Wanda Lobisomem.
Ela não está na área cinzenta por nenhum ato grave ou algo assim, mas sim por ser uma das personagens mais indiferentes. Sempre entendo o que Wayne e Wanda passam com os filhos bagunceiros, mas Wanda parece uma daquelas mães fictícias que talvez fosse mais feliz sem filhos às vezes. Agora temos o homem que destruiu todas as fanfics sobre ele só ao revelar o rosto, o Homem Invisível. Lembra quando a internet ficou furiosa com esse filme porque parecia o Morty Goldman de Uma Família da Pesada? Bons tempos. Como a Wanda, ele é um dos personagens mais indiferentes. É gente boa, apesar de algumas pegadinhas e do estranho hábito de ficar pelado perto dos amigos. Eu estava só na piscina, a água está fria, não me julgue, é claro. Naquela cena de Transformania, ele esteve disposto a deixar o Blob para trás em um barco afundando para se salvar, o que pode ser a segunda vez que ele quase teve participação contra o Blob na série. Não é legal, Morty, digo Homem Invisível, mas vamos falar sobre as cabeças encolhidas. Talvez mais do que qualquer outro personagem desses filmes, eles sejam a personificação do só estou fazendo meu trabalho. Em vez de placas de não perturbe, Drácula prefere cabeças encolhidas e atrevidas. Ah, é você? Que bom que veio. Por um lado, eles vão te zoar sem pensar duas vezes, mas por outro, vão te chamar a atenção se você estiver fazendo algo errado, principalmente se seu nome rima com Drácula. Depois há uma breve menção aos pais do Johnny. Pense neles como pessoas que você conhece, que não são tão preconceituosas, mas também não são tão livres de preconceito quanto pensam. Esses são eles. São geralmente amigáveis, exceto por alguns comentários sarcásticos da Linda. Chamar humanos de normais é insensível, mas eles tentam aceitar a Mavis na família e fazê-la se sentir bem-vinda, mesmo sendo meio equivocados. Há muitos pais em Hotel Transilvânia, mas nenhum deles tem tanto trabalho quanto Wayne Lobisomem. Wayne é o pai de muitos filhotes de lobisomem. Assim como Wanda, ele fica bem exausto por causa deles, e parece desapontado quando a equipe da creche no terceiro filme informa que, na verdade, terão os filhos de volta no fim do dia. Mesmo lutando para criar os filhos, ele continua sendo um cara decente e sempre ajuda Drácula e os amigos no que precisam. Claro, há a questão do motivo dele estar na área cinzenta, que remete de novo à família dele. Em Transformania, quando ele é transformado em humano, ele aproveita a oportunidade para se esconder dos filhos e conscientemente deixa a esposa fazer todo o trabalho. Apesar de ser seu único grande erro nos filmes, isso já basta para questionar seus valores familiares e lhe render a medalha do centro da preguiça. Os lobisomens talvez precisem de uma terapia de casal depois desse incidente. Agora, sem mais delongas, vamos dar um grande blá para o próprio personagem principal, Conde Drácula. Drac foi um personagem difícil de interpretar, pois possui muitos pontos positivos e negativos. Por um lado, é um dos monstros mais altruístas da série. Ele construiu o hotel para proteger Mavis e os monstros, oferecendo um refúgio seguro da humanidade. Apesar de seu preconceito inicial contra a humanidade, ele muda de ideia e acaba aceitando os humanos quando Mavis se apaixona por um deles, percebendo que nem os humanos nem a própria vida são tão ruins assim. Ele realizou muitas boas ações, inclusive salvando Abraham Van Helsing de uma queda fatal no terceiro filme, mesmo depois de mais de um século sendo alvo de tentativas de assassinato. Infelizmente, Drac é um personagem cujas boas e más ações praticamente se equilibram. Ele tem um sério problema com mentiras e vai a extremos para evitar mudanças. Esse fator está presente em 3 dos 4 filmes nos conflitos principais, desde manipular Mavis para ter preconceito contra humanos, mentir sobre por que se recusou a passar o hotel para ela e Johnny, até causar situações de risco para crianças e destruir propriedades no segundo filme. Essa torre é muito perigosa! Vocês têm sorte de não chamarmos as autoridades! Ele sempre compensa suas más ações, mas sua disposição constante para mentir e colocar os entes queridos em risco, em diferentes níveis a cada filme, impede que ele ocupe posição mais alta. Depois a Eunice, que definitivamente não é a melhor parte da dupla com Frank. Como esposa, ela aguenta várias travessuras dele. Como resultado, você não pode realmente culpá-la por estar um pouco exausta. A questão é que ela está mais do que um pouco exausta. Sempre que ela aparece na tela, você pode apostar com segurança que ela vai estar reclamando com Frank ou com algum dos amigos dele sobre alguma coisa. Elas são implacáveis e muito barulhentas. Ela não é uma pessoa má de forma alguma, mas ela só está meio que seguindo o próprio caminho, na verdade. Se há personagens que melhor representam a ideia de seguir o próprio caminho, são os bebês lobisomem. Essas criaturas são feras cruéis e sem pensar. Em outras palavras, são crianças pequenas. Claro, elas não são maliciosas. Não acho que nessa idade você seja malicioso, mas a falta de respeito e autocontrole deles os coloca entre os piores do elenco da série. Em seguida temos o maior monstro da série, o Kraken. Sinceramente é difícil avaliar de verdade o senso moral desse cara, já que parece que o personagem dele depende da música que está ouvindo.
Quando o conhecemos pela primeira vez, ele canta uma música alegre para dar as boas-vindas à turma em Atlântida. Mas quando Van Helsing coloca seu plano maligno em prática, ele se transforma em uma máquina de matar sem consciência. Felizmente, quando Johnny ensina a galera a dançar a Macarena, o Kraken se acalma e se volta contra seu mestre, salvando o dia. Mas de um gigante para outro, o próximo é Gigi. Ele parece discreto e adorável, e realmente é na maior parte do tempo, mas quando vira monstro, pode causar grande destruição de propriedades. Quando um filme infantil ensina de verdade, nunca dê anabolizantes ao seu porquinho da Índia. Chegando perto do fim da Zona Cinzenta, temos um dos personagens mais importantes da série, o Gremlin idoso que não fez isso. Ela vive causando confusão, como comer o cartão de bingo premiado de uma amiga, a scooter do Johnny, e pior, todo o bolo de aniversário do Dennis na frente dele. Mas o pior dela é o gaslighting. No momento em que você chama a atenção dela pelo comportamento, ela solta aquela frase icônica: "Eu não fiz isso". Apesar de travessa, não diríamos que ela é má, pelo menos nos faz rir, o que já é algo. O segundo do Drac, Erika Van Helsing, vem a seguir. Como neta de Abraham Van Helsing, ela foi criada para acreditar que monstros eram puro mal, nojentos. Eu não vou tentar matá-lo, eu vou matá-lo. Ela acreditou nisso por tanto tempo que Abraham precisou impedi-la de tentar matar Drácula imediatamente, trocadilho intencional. Mas à medida que ela passa mais tempo com ele, ela lentamente começa a desenvolver sentimentos pelos monstros, alguns mais românticos do que outros, e no fim, ela encontra coragem para desafiar seu avô e ajudar a salvar a turma do Hotel da Destruição. Claro, isso foi motivado principalmente pelo fato de ela ter se apaixonado por Drac, mas independentemente dos meios, ela ainda teve coragem suficiente para superar as crenças com as quais foi criada e se tornar uma pessoa melhor. Ela usa sua antiga máquina de caçar monstros em Transmonstrão para ajudar a encontrar Drácula e Johnny, mostrando ser heroína para o povo monstro. E quase escapando por pouco de cair totalmente no território dos vilões, temos Vlad Drácula. E quando digo por pouco, quero dizer muito, muito por pouco. O preconceito dele faz o Drac parecer absolutamente agradável e dócil em comparação. E mesmo sem levar isso em consideração, ele estava mais do que disposto a traumatizar Johnny para ajudá-lo a desenvolver as presas. Isso é realmente cruel, mas ao perceber o quanto deixou Dennis e Mavis chateados, ele demonstra remorso sincero e ajuda a encontrar Dennis. No fim, ele mostra ter mudado ao conseguir impedir por pouco Bella de matar Johnny, ameaçando-o para nunca mais se aproximar dele ou da família. Se isso não bastasse, ele ainda possui alguns dos passos de dança mais insanos do universo. Com a parte cinza encerrada, vamos aos personagens mais assustadores da saga, os maus e perversos. E começando o nosso top 5 dos piores, temos a dupla de vilões do primeiro filme, Quasimodo e Esmeralda. Como o chefe de Drácula e o rato de estimação do chefe de Drácula, respectivamente, esses dois têm muito orgulho do seu trabalho. Quasimodo ama tanto cozinhar que chega a agredir seus funcionários por erros. Vale lembrar que ele é ainda mais empenhado em manter o hotel livre de humanos do que Drácula, já que chegou a querer cozinhar e comer Johnny. Se ele precisasse comer humanos, por que não voltar no tempo e comer os assassinos da Marta? Esses caras, sinceramente, eram difíceis de classificar. Não sei se me sentiria confortável com vampiros reais no meu bairro, caso não tivesse visto o Hotel Transilvânia e soubesse que poderiam ser amigáveis. Por outro lado, eles são vampiros. Se quisessem te machucar, já teriam feito. Só vivem suas vidas, então claramente não querem. Sabe o que faz os vampiros quererem te ferir? Matar a esposa deles a sangue frio. A medalha de bronze da maldade vai para o principal vilão do terceiro filme, Professor Abraham Van Helsing. Acho que esse cara é uma escolha fácil para a medalha do centro da ira. Ele guardou o rancor do Drácula por mais de 100 anos, dedicando toda a sua vida a matá-lo, e esperando que sua neta fizesse o mesmo. A determinação dele em matar monstros vai além do tempo em que humanos só os temiam. Para Helsing é puro preconceito e ego. Até o fim, ele estava determinado a assassinar Drácula e todos os outros monstros, e mesmo depois que Drácula salvou sua vida, o que acabou mudando sua opinião, ele estava disposto a dar apenas um reembolso de 30% como pedido de desculpas. Ah, tudo bem, pode reembolsar. Felizmente, ele melhorou e não é mais caçador de recompensas de espécies no quarto filme. Apenas um cientista maluco que vive em um porão testando invenções perigosas em animais, o que acaba resultando na destruição do hotel e o cérebro do Johnny quase sendo pulverizado a ponto de ficar irreconhecível. Então acho que ele está fazendo progresso. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelas Wicked Binge Channel Memberships. Você pode ter acesso antecipado aos nossos vídeos antes de todo mundo, além de ganhar emojis exclusivos para membros e distintivos de fidelidade, apoiando o canal através de uma assinatura. A medalha de prata da maldade vai para os funcionários da Gremlin Airlines. Imagine os minions de meu malvado favorito sob efeito de cocaína comandando uma companhia aérea. Parece horrível e de fato é.
Os funcionários da Gremlin Airlines, diferentemente dos Minions, são inteligentes, pilotam aeronaves, servem lanches e bebidas e têm vidas e famílias fora do trabalho. E então, o fato de eles estarem constantemente colocando seus clientes em perigo mostra que essas criaturas são verdadeiros psicopatas, desde pendurar passageiros em uma corda para tomar ar fresco, até derramar café quente em suas virilhas, chegando ao ponto de literalmente tentar derrubar o avião em vez de apenas pousá-lo. Ok, pessoal, já iniciamos a descida. Podem se movimentar pela cabine. Essas criaturas são ameaças, só não estão em posição mais baixa porque claramente não são muito lúcidas. Mas nossa medalha de ouro da maldade vai para Bella, o morcego vampiro que odeia humanos e nem tem essa desculpa. Como subordinado de Vlad no segundo filme, seria natural pensar que ele também mudaria de comportamento. Mas o filme na verdade desafia as expectativas ao fazer dele o verdadeiro vilão maligno, fazendo de tudo para machucar humanos e monstros como quiser. O que torna Bella realmente desprezível é que ele estava disposto a caçar Dennis e Winnie, duas crianças pequenas, e massacrá-las apenas por diversão. Humanos não têm lugar entre monstros. Até Vlad, que odiou a humanidade por séculos, ficou enojado com sua tentativa de matar os dois e o Johnny. Pensando bem, o fato de ele estar disposto a matar parte da família de Drek mostra que nem era leal ao velho amigo. Ele é o tipo de monstro temido pelos humanos que mataram a esposa de Drek. Embora talvez tenham agido por ódio cego, Bella sabia o que fazia e agiu com orgulho e felicidade.